Leitura de Êxodo, capítulo 8. Nós vamos ler o verso 20 e 21, mas nossa exposição será do 20 ao 32. Êxodo, capítulo 8, verso de número 20 ao 21 será a nossa leitura, mas a nossa exposição será do 20 ao 32º verso, ou seja, até o final do capítulo. Êxodo, capítulo 8, verso 20 e 21. Diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Levante-se de manhã cedo e apresente-se a Faraó. Eis que ele sairá às águas. Diga-lhe: Assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre você, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo e nas suas casas. As casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Oremos ao Senhor. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor mais uma vez tem falado conosco, e nosso pedido, Senhor, é que continue a falar e que tudo aquilo, Senhor, que tem nos impedido de ouvir a Tua voz, seja, ó Deus, desfeito nesta manhã, para que, ó Deus, nossas almas se beneficiem daquilo que o Senhor tem a dizer, ó Deus. Fortalece-nos, Senhor, e sempre ilumina o nosso entendimento para compreendermos verdadeiramente. E nos desamemos, Senhor, para que entendamos que é a Tua voz, Senhor, a falar. Quebranta-nos, Senhor, se é a nossa dureza, e nos humilha, Senhor, se é o nosso orgulho, para que o Senhor nos salve, ó Deus, naquele grande dia, para a glória do Teu santo nome. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós estamos no mês em que se comemoram os eventos da Reforma Protestante, e, claro, quando você procura, talvez, relembrar um pouco dos fatos, nós observamos o quanto é inspirador, irmãos, por exemplo, recordar a ousadia de Lutero, que se manteve firme mesmo diante de um sistema religioso que matava opositores. Também é fascinante, meus irmãos, conhecer a apaixonada pregação de homens que incendiaram o mundo ao proclamar o evangelho genuíno. Mas, quando nós pensamos sobre reforma protestante, eu acredito que nós não temos muito a celebrar. Na verdade, precisamos de uma nova reforma. Talvez, como alguns sugerem, seja necessário resgatar até o espírito daqueles que purificaram a igreja da sua decadência. Mas imagino, irmãos, que nós deveríamos começar libertando a igreja do cativeiro, do mundanismo. Eu acredito que esse seria o nosso primeiro ponto, deveria ser o nosso inicial objetivo. O mundanismo é o pecado de permitir que os desejos, as ambições ou o comportamento de uma pessoa sejam moldados pelos valores do mundo, é viver debaixo daquilo que o mundo tem orientado. E o que nós observamos nas Escrituras é que essa perspectiva atual, contemporânea de mundanismo, ela não reflete aquilo que é o padrão bíblico, porque as Escrituras, elas mostram que o mundo não pode definir os valores espirituais. Contudo, irmãos, nós devemos encarar a verdade de que a igreja está tão imersa no mundanismo que muitas vezes não se dá conta disso. Atualmente, irmãos, o mundanismo é raramente mencionado e ainda menos identificado como realmente é. Por essa razão, meus irmãos, algumas igrejas não percebem como são mundanas, mas definem o mundanismo como relevantes. E o resultado disso é evidente. Observem, as pessoas nunca se comprometem plenamente com o Evangelho. Você quer identificar uma igreja mundana? Olhe para a membresia, olhe para a liderança e observe. Elas nunca estão comprometidas plenamente com o Evangelho. Faraó, irmãos, ele era mundano, em plena oposição a Deus. E nós observamos que mesmo com todas as demonstrações divinas de poder, nada curvava o rei.
Até quando ele parecia ser um cristão, como nós vamos ver no texto hoje, ore por mim, né? Na verdade é simplesmente um engano de sua parte. Então o Senhor novamente, ele ordena que o povo seja liberto em mais um momento da história de Êxodo, mas sem sucesso. E aí mais uma vez, quando o rei se vê numa derrota, ele propõe os termos de negociação com ar de piedade. Então o rei sugere a Moisés: não, vocês podem adorar a Deus aqui no Egito. E aí Moisés vai mostrar que esse não era o termo do Senhor. O Senhor queria que o povo saísse do Egito. E o objetivo é que Deus quer que o povo seja liberto plenamente do cativeiro egípcio. Deus quer plena liberdade, não parcial liberdade. Portanto, Moisés vai mostrar que a ordem do Senhor deve ser cumprida. Eles devem sair do Egito e eles devem adorar a Deus no deserto. Então o texto de hoje vai nos mostrar mais uma vez Deus ordenando a Faraó que liberte o seu povo. Faraó, ele vai dar uma proposta para libertar o povo, que é continuar ou dentro do Egito ou nas imediações do Egito. Moisés não aceita, porque Deus havia ordenado que tinha que sair do Egito e tinha que ir para o deserto e não ficar nas proximidades do Egito. E Deus automaticamente, por Faraó não obedecer, vai se derramar mais uma praga sobre a terra do Egito. Então, o texto de hoje vai mostrar Deus derramando mais uma praga sobre o Egito por causa da incredulidade e malícia de Faraó. Mas aqui, irmãos, vai ficar um princípio espiritual claro. É que Deus não quer salvar as pessoas para torná-las menos mundanas, mas para fazer com que elas abandonem totalmente o pecado. Deus não quer libertar as pessoas para torná-las menos mundanas, mas para que elas abandonem totalmente o pecado. Veja como isso vai ficar claro no texto. A insistente incredulidade tem clamado por passos mais severos da ação divina. Então você observa que o Senhor, ele vem intensificando suas pragas. Como nós explicamos no sermão passado, o grande ápice desse momento é a morte dos primogênitos. É como se o Senhor estivesse preparando o terreno para dar o golpe fatal, que será a morte do primogênito. Então ele tem intensificado com mais severidade as pragas. Então ele gradualmente começa aumentando o juízo sobre o Egito. Então aqui nós estamos vendo um rei incrédulo em que o Senhor vai tomar uma ação mais severa. E uma das maravilhas, irmãos, que nós temos observado desde que quando começamos a expor as pragas, é como Deus está usando coisas tão pífias para trazer caos no Egito. Charles Spurgeon, ele chega a comentar e dizer o seguinte: quando agrada a Deus humilhar o homem por meio dos seus juízos, há armas de todo tipo, desde estrelas em suas órbitas a largatas e seus hospedeiros. E aqui o que o texto nos mostra é que mais uma praga foi derramada, mas dessa vez uma praga que vem pelo ar. Então nós temos aí mais uma praga onde o Senhor usa a força, o seu poder sobre a natureza. Veja o verso número 20 e 21, que nós lemos aqui, em que o Senhor, ele diz a Moisés: levante-se de manhã cedo e apresente-se a Faraó. Ou seja, é mais um momento em que Faraó, ele está indo ao rio. Lembre-se que nós explicamos isso aqui, provavelmente para fazer sua macumba para os deuses, né? Então ele vai ali se banhar e fazer a sua macumba para os seus deuses. E aí Deus diz a Moisés: você vai lá de manhã, quando ele estiver lá no banho dele, você vai lá e você vai dizer a ele, né? Eis que ele sairá às águas, diga-lhe, assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. Então o Senhor novamente lembra a Faraó que ele deve libertar o povo. Se você não deixar o meu povo ir, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre você, sobre seus oficiais, sobre o seu povo e nas suas casas. As casas dos egípcios se encherão desses enxames e também a terra em que eles estiverem. Então, mais uma vez,
O Senhor aqui não tem negociata. Observe que o Senhor não está... Uma das coisas que se repete dentro das narrativas é que o Senhor não está em negociata com o rei. É ordem, é sempre um imperativo. Deixe o meu povo ir. Então, só resta a Faraó uma coisa: se submeter a Deus. Deus não está negociando os termos. Então, o rei deveria simplesmente libertar o povo de Deus. Por quê? Porque é o povo do Senhor. O povo do Senhor, nós já vimos, o Senhor chamou esse povo para si, e esse povo deveria gozar de liberdade, como o Senhor tem dito. Então, o princípio é: liberte o meu povo para que ele me adore. Eles não devem continuar no Egito, porque eles devem me servir. Eles devem ser libertos para que eles me sirvam. Eu vou ser o Senhor deles agora, e não você, Faraó. Esse é um propósito definido desde o início das narrativas. Deus não está falando nenhuma novidade. Deus não está dizendo nada de novo. Deus simplesmente está a repetir enfaticamente que o rei deveria libertar o povo, porque o povo deveria ir para o deserto para que o povo adorasse ao Senhor. Esse povo que estava sofrendo no Egito, ele deveria prestar culto ao Senhor, ele deveria glorificar ao Senhor nos exércitos como súditos de um rei glorioso. Então, Deus está dizendo a Faraó: eu sou o rei, eu sou digno de adoração, o meu povo tem que ser liberto para que ele me adore. Os termos permanecem os mesmos. Deus não está negociando. A narrativa ela não contempla os detalhes, mas o que nós sabemos é que o rei resiste. Ele mais uma vez decide não libertar o povo. E o Senhor havia ameaçado, e o Senhor novamente volta a cumprir. Dê um salto aí para o verso 24 e veja que o Senhor cumpre com a sua ameaça. Veja: assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Veja, irmãos, conforme Deus havia dito, o verso 24 registra que Deus fez cumprir com suas ameaças. Mais uma vez, discute-se aqui a espécie exata de insetos. Mais uma vez, o termo bíblico ele dá uma variada, e ele pode sugerir todo tipo de inseto voador ou até um tipo de mosquito mordedor. A versão grega do Antigo Testamento chega a traduzir a expressão aqui como mosca de gado ou mosca do gado, que na época, acredito, não sei se existe hoje, que era um tipo de inseto que chupava sangue, e atormentava tanto os animais por sugar o sangue, como também atormentava os homens também pelas suas picadas. E parece que dentro do contexto egípcio seja o inseto mais apropriado, e a gente vai ver dentro do texto uma referência que dá essa margem, para pensarmos nesse tipo de mosquito que de alguma forma ele picava. Então era um tipo de mosca que picava, alguma coisa desse tipo. Mas o problema, o texto, ele não está tanto falando sobre o tipo. A ênfase do texto é que eles invadiram o Egito. Os termos aqui usados por Moisés, eles são termos muito intensos e mostram como Deus fez com que toda a terra do Egito ela fosse tomada. A expressão usada por Moisés, por exemplo, quando diz assim que eles era grande enxame, literalmente a palavra hebraica usada é pesada, é um pesado enxame. Ou seja, o que Moisés está mostrando que eram muito numerosos, mas eles eram tão numerosos, que eles se tornaram um fardo para os egípcios. Por isso que o termo hebraico diz que era um pesado enxame, porque era tanta mosca que se tornou um fardo. Imagine, irmãos, o que eles passaram, Porque, por exemplo, se você se incomoda com pequenas quantidades de moscas na sua casa, na hora da refeição, lá em casa eu acho que eu gasto uns R$1.000 só de inseticida, e tem uma mulher lá que odeia mosca. Imagine, irmãos, uma praga.
Imagine uma praga invadindo toda a terra, zumbindo nos ouvidos dos egípcios. Imagine uma praga, tão pesada invadindo a terra. Irmãos, foi algo tão aterrorizador que o salmista, no Salmo 78, ele descreve esse evento como: enviou contra eles enxames de mosca que os devorassem. Por isso que a Septuaginta traduziu como esse tipo de mosca que em algum sentido picava, e o salmista descreve como devorando os egípcios. Então o que o salmista está dizendo é que as moscas praticamente estavam comendo os egípcios vivos. Imaginem, irmãos, a quantidade de moscas picadas, mordidas por esses insetos, por um enxame. E aí o texto hebraico mostra que era um pesado enxame, ou seja, estava trazendo um fardo sobre a terra. Mas interessante, irmãos, é que mais uma vez nós devemos pensar por que esse evento. Devemos entender, há sempre um objetivo divino em fazer isso, Então, primeiro, Deus está, como sempre, atacando as divindades egípcias. Mas qual divindade ele está atacando aqui? Há uma discordância entre alguns autores, mas é bem provável que o Deus aqui que está sendo atacado é o Deus Belzebu, que significa Senhor das moscas. Que ele é considerado, Belzebu, era considerado no Egito como um dos protetores, como um tipo de guardião. E agora, quando Deus está fazendo com que o enxame de moscas apareça, ele está fazendo com que esse Deus esteja sendo atacado. Então, como foi com o resto dos deuses e deusas do Egito, e vai continuar assim, mas Deus está atacando mais um Deus. Mas o interessante, irmãos, é que mais uma vez, mostra a ideia de que por trás desses ídolos há sempre uma ação maligna. Isso é confirmado, meus irmãos, pelo Evangelho de Lucas, que identifica Belzebu como sendo aquele que é do maligno, como sendo instrumentalização do maligno. Você pode ver depois que o Senhor fala sobre Belzebu, falando sobre demônio, fazendo uma relação com aquilo que é maligno. Belzebu é chamado como príncipe dos demônios. Então, mais uma vez, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o Senhor atacar os deuses egípcios e também, de tabela, atacar ou golpear também o próprio Satanás. Ou seja, Deus está mostrando, mais uma vez, em todo esse conflito, de que é Ele que manda. Ele é quem de fato é o Senhor do Egito. Ele é quem tem o controle sobre todas as coisas. E nesse caso aqui, como os egípcios eles confiavam nos seus deuses para a vida, e nesse caso Belzebu para a proteção física, o que Deus está mostrando é que quando ele mostra o seu governo sobre a criação, é que ele tem o controle de tudo, e também ele tem o controle do diabo. Ele domina sobre todas as esferas. Ele domina não só no universo da materialidade, mas também no universo do espiritual. Deus tem um controle não só sobre os deuses, sobre a matéria, sobre o mundo, sobre a criação, mas também sobre o universo espiritual que está por trás da falsa religião. E aqui neste caso, irmãos, é mais um golpe de Deus mostrando que Ele é quem governa e Ele é quem concede vida. É Ele quem protege as pessoas, é Ele quem governa as coisas, é Ele quem ordena as pestes, é Ele que tem um domínio sobre a vida. Então, uma das perspectivas bíblicas que nós devemos entender é que o Senhor deixa claro em todas as narrativas, em toda a história do Novo Testamento e também do Antigo Testamento, é que Ele é o único Deus que concede vida. Ele é o único Deus que tem o poder, que tem a autoridade. Então, se os egípcios quisessem a salvação, eles teriam que recorrer a Deus, porque Deus está mostrando que não são os deuses que protegem, não são os deuses que guardam, não são os deuses que mantêm a ordem, não são os deuses que dão vida, que tudo é ou está debaixo do governo soberano de Deus.
Por isso, irmãos, que o Senhor deixa claro no Novo Testamento de que se o homem quiser ser salvo, ele só pode unicamente encontrar a salvação em Cristo. Por isso que as Escrituras deixam evidente que o homem só encontrará a redenção em Deus. Por quê? Porque somente Ele tem o poder da vida. O Senhor é o único que tem o poder para salvar. Então a Escritura, ela deixa evidente isso. Ou seja, nós temos que entender que nós não podemos pensar que recorrer a certos mecanismos, a certas religiosidades, a certo paganismo, como se eles de alguma forma ordenassem ou trouxessem vida, ou seja lá o que for, o que o texto está mostrando e vem mostrando em Êxodo, porque Êxodo, irmãos, ele tem esse princípio importante, ele tem o princípio da redenção sendo aplicado através dos eventos que estão acontecendo no Êxodo. Existem princípios, e o que Deus está mostrando é: se eu quero ser salvo, se eu quero a vida, se eu quero ter segurança, se tudo que eu preciso nesta vida e na vida futura, eu só encontro em Deus. Porque é Ele que me guarda, é Ele que me protege, é Ele que me alimenta, é Ele que me dá vida. Tudo que eu preciso está em Deus. Tudo que eu preciso. E se a pessoa quiser ser salva, ela só encontrará a salvação no Senhor. Não é à toa que Jesus Cristo, quando tem muita gente que às vezes diz assim, né? Quando acontece uma situação em que alguém vai embora da igreja, e aí já ouvi muito isso, assim: pastor, o pastor ele vai atrás da 100ª ovelha para resgatá-la, né? E primeiro, quando a história da 100ª ovelha não está falando de uma ovelha que sai da igreja e o pastor tem que ir atrás dela, não. A 100ª ovelha fala sobre o povo gentio, que o Senhor iria deixar o rebanho de Israel, iria atrás da 100ª ovelha, os gentios, para agregá-la dentro do aprisco. E aí um exemplo disso, claro, é Jesus lá em João, endossa o discurso, endurece. O que acontece? Os discípulos vão embora. Vocês lembram dessa narrativa? O que é que Jesus faz? Venha, volte para mim, venha agora para junto de mim. Jesus faz isso? Não, ele volta para os discípulos, aos apóstolos, assim: vão fazer o mesmo? Vocês farão o mesmo? Vocês irão me abandonar? E o apóstolo disse: como, Senhor? Para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então esse é um princípio bíblico. Quer a salvação? Você só encontra em Deus por meio do seu Filho. Então aqui são pontos básicos. Esses temas, irmãos, vão se repetir até a Páscoa, que é aquela coisa, irmãos. Por que se repetem? Porque o Senhor está querendo enfatizar isso para o Egito e para o seu povo. Uma das coisas, irmãos, que Deus nos ensina, ou uma das formas de nos ensinar, é por meio de repetição. Para que não esqueçamos disso, de que é o Senhor quem dá vida, é o Senhor quem mata, é o Senhor quem sustenta, o Senhor é quem ordena, o Senhor é quem governa o caos, o Senhor é quem dá ordem, o Senhor é quem levanta o caos. Essa é uma repetição constante. E mais uma vez estamos vendo aqui. Só que uma diferença acontece agora. É que, ao contrário do que aconteceu anteriormente, as moscas não vão entrar na terra de Gósen. Veja o verso 22 e o verso 23. Veja o que é que diz: naquele dia separarei a terra de Gósen, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e você saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã se dará este sinal. Veja, meus irmãos,
O que Deus está fazendo aqui? Deus está tirando toda a margem para a incredulidade. O que Deus está dizendo é impressionante. Deus está dizendo ao rei que as moscas irão invadir o Egito, mas elas não irão atingir os israelitas. Imaginem, o território do Egito enorme, a terra de Gósen, que ficava dentro do território egípcio, onde estavam os israelitas. As moscas iriam cercar todo o território do Egito, mas não iriam entrar na terra de Gósen. Então, os israelitas estavam lá, como nós vimos, nós aprendemos isso em Gênesis, quando José chega a negociar com o faraó para a permanência dos patriarcas dentro da terra do Egito, e eles vão e dizem, não, como eles são pastores, manda ele para a terra de Gósen. E desde Gênesis nós aprendemos que eles estão na terra de Gósen, dentro do território egípcio, e Deus diz, eu vou assolar a terra com moscas, mas a terra de Gósen não vai ter mosca. Pois, irmão, qualquer incredulidade agora poderia ser desfeita, porque como é que um território é invadido por moscas, mas ali, na terra de Gósen, não entra moscas? Então, observem um verdadeiro milagre. Então, como você olharia para esse evento? A mão de Deus. É Deus quem está operando ali. Não havia como racionalizar nada, não havia como explicar de forma racional como é que um território dentro do Egito não foi atingido pela praga. Lembra, irmãos, que no período conturbado da Covid-19, os métodos determinados para impedir o avanço da doença eram tratados com tanta idolatria que beirava a irracionalidade. Quantas vezes eu vi gente andando de máscara sozinho dentro do carro? Irmãos, o que os crentes fizeram? Em vez de recorrerem ao Senhor, confiaram na ciência. Eu não estou aqui pregando, irmãos, eu não estou aqui pregando, nem nunca preguei, que não usasse as orientações. A grande questão é que usaram as orientações de uma forma tão idólatra, como se fosse a ciência e eles mesmos que governassem as pragas. Confiaram mais no álcool em gel e nas máscaras do que no Senhor das pragas. Acreditaram mais na ciência, tanto é que abandonaram o culto, desprezaram o dia do Senhor por causa da Covid. Deixaram de cultuar a Deus, se submeter ao Estado por causa da Covid. Como se a morte e a vida dependessem desses detalhes. E foi nesse momento, irmãos, que muita gente idolatrou a ciência e esqueceu que o Senhor é o Senhor das pragas. E esqueceu de que Deus é o Senhor das pragas. Deus disse, eu vou derramar a minha praga, mas o meu povo não será afetado. Se Deus quer julgar uma nação, irmãos, com suas pragas, somente Ele pode livrá-los. Se amanhã surgir um novo roteiro, um Covid-20, 21, 22, 23, fique certo, se o Senhor não quiser livrar, ninguém será livrado. E assim foi com Israel, irmãos. Observe que na primeira Deus não poupou, na segunda e terceira Deus não poupou, o povo sofreu junto com o Egito, mas agora na quarta praga Deus tratou o seu próprio povo de maneira completamente diferente. Eles não vão receber essa praga. Ele discriminou, irmãos, entre o seu povo e o povo de Faraó, e esse é um princípio que vai permanecer. A partir de agora, as próximas pragas, o povo estará
sempre defendido pelo Senhor. O Senhor só vai derramar no Egito as pragas, ou seja, os israelitas não sofrerão mais com os desastres. Enquanto os egípcios estarão sofrendo todos os ataques de Deus e não se curvam a Deus, Israel estará sendo preservado. Aí, lembra do que eu falei? O princípio bíblico redentivo, os princípios, na verdade, da redenção que vão se desenvolvendo no texto. A pergunta é: qual a razão de Deus ter feito isso? Porque, assim como você, Israel não era flor que se cheire. A gente já viu quando as coisas apertaram, o que foi que eles disseram? Eles confiaram de Deus e reprovaram Moisés. Mas na frente nós vamos ver que eles vão agir com rebeldia, murmuração e com idolatria. Por que então Deus está dizendo: eu não vou permitir que essa praga chegue neles? A resposta é simples, irmão. Por quê? Porque aqui está desenvolvendo o tema da eleição. O povo de Israel era um povo pecaminoso, mas ele era povo de Deus. O povo já disse: é minha propriedade. Moisés vai mais na frente de Deuteronômio dizer: sabe por que o Senhor escolheu vocês? Não é porque vocês eram mais numerosos do que a nação, não, do que as outras nações, não, que vocês não eram, mas porque Deus decidiu amar vocês, porque Deus amou vocês, e por isso decidiu libertar vocês do Egito, com a finalidade de quê? De mostrar a sua misericórdia e o seu amor de aliança. Isto é, Deus escolheu um povo, tantas nações, Deus escolhe um povo sem nenhum direito para derramar a sua graça. Então observem, o que o Novo Testamento vai nos mostrar? Que Ele é quem nos escolheu, Ele quem nos deu vida, Ele quem nos ressuscitou, Ele quem nos libertou. Esse é um princípio que vai se desenvolvendo. O que Paulo argumenta no capítulo 9, quando vai falar da história de Israel? Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Então veja o tema da eleição. Então, o que Deus está mostrando é: eu salvei o meu povo porque eu quis. Foi o meu propósito salvá-lo. Foi a minha soberania eletiva. Eu escolhi um povo para mim. Eu quis amá-los. Eu quis amar esse povo. Quantos irmãos aqui não se encontravam em tamanha escravidão do pecado, completamente incapazes de se livrar, então impotentes, desprovidos de esperança, da mesma forma como os israelitas, mas Deus decidiu salvar? Nós muitas vezes, irmãos, caímos numa falácia de que temos uma bondade, ou até mesmo que Deus viu algo em mim para crer. Por isso que eu volto a dizer: arminianismo é uma praga do inferno, é uma heresia. O arminianismo diz que Deus viu fé para nos eleger. A Escritura não, Ele decidiu nos amar e nos deu fé para amá-lo. E basta pensar na realidade, quem nós éramos, e Deus decidiu nos amar. Olhe para quem você era, até que um dia Deus enviou um Redentor para lhe resgatar da escravidão, para lhe comprar com o seu próprio sangue. Se Ele não tivesse feito isso, você estaria até hoje no pecado, na mesma escravidão, na mesma cegueira, na mesma corrupção. Teve uma mão poderosa que teve que tirar você das amarras do pecado. Teve que alguém lhe libertar com mão poderosa. Por que Ele fez isso? Porque você é lindo, é linda. Você andava cheiroso, você usava roupas boas. Já pensou? Só porque Ele quis lhe amar. Já imaginou isso, irmãos? Ele simplesmente quis lhe amar.
Deus decidiu na eternidade nos amar, sem ver nada em nós, sem pedir nada em troca, simplesmente decidiu nos amar. É isso que ele está dizendo. Mas aqui, irmãos, um princípio também mostra que Deus discrimina aqueles que pertencem a Ele e aqueles que não pertencem. E nós devemos entender que o povo de Deus é o povo que confia em Deus na cruz, e aqueles que não confiam em Deus e na cruz de Cristo, eles estão excluídos do povo de Deus. Deus separou um povo e reprovou outros, porque aqueles que não creem em Cristo permanecerão fora do povo de Deus e nunca experimentarão suas bênçãos, nunca serão chamados, regenerados, justificados, santificados ou adotados. E por isso, irmãos, o que está acontecendo no Egito é uma demonstração do que acontecerá no final de todas as coisas, onde Deus julgará todos aqueles que não são seus. Então, irmãos, qualquer pessoa que confie em Cristo, estará segura, mas aqueles que não confiam em Cristo estarão perdidos. E foi o caso de Faraó. Deus diz: esse povo é meu, mas Faraó não é povo dele. E como Faraó não vivia na terra de Gósen, ele percebeu que as moças estavam destruindo sua terra e algo precisava ser feito. E como os magos já haviam falhado, ele concluiu que a única pessoa capaz de fazer alguma coisa contra as moscas era o próprio Moisés. Os magos perderam o prestígio já no Egito. Mas veja o que ele propõe em verso 25, que aqui é onde começa uma grande questão. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifícios ao Deus, mas sem sair da terra. Veja, Faraó astutamente sugere que os israelitas ofereçam seus sacrifícios, mas ele diz: fiquem no Egito. Fiquem no Egito. Parece uma oferta boa, não é? Parece uma oferta boa. Por que não aceitar? Oferecer sacrifício a Deus no Egito? Tá bom. O mais importante seria oferecer sacrifício a Deus, não um lugar. Não é assim que a gente pensa? Não, o importante não é vamos oferecer a Deus, não é para sacrificar ao Senhor. Importa se é no deserto ou se é no Egito. Mas a ordem do Senhor é clara: liberte o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Também no capítulo 6 o Senhor diz que é para tirar todo o meu povo do Egito. Então Moisés automaticamente responde à proposta de Faraó, verso 26 e verso 27. Veja, Moisés respondeu: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecermos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecemos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Então, veja que interessante, irmãos, porque Moisés, ele nega, a princípio, argumentando que os egípcios, eles se ofenderiam com os sacrifícios. Então, tem uma lógica nisso. Os egípcios, eles iriam ver os israelitas sacrificando animais que eles tinham como deuses. Imagina o conflito que ia ser. Israel pegando carneiro, pegando boi, sacrificando animais que eles consideravam como deuses. Então, o que isso iria acontecer? Iria acontecer um conflito enorme, político, territorial, e poderia desencadear uma guerra ali civil, talvez. Mas o argumento mesmo de Moisés é: independente disso, Faraó, nós temos que ir, como no verso 27, nós temos que ir caminho de 3 dias, oferecer sacrifício a Deus, como Ele nos disser. Então, irmãos, se Deus lhes dizia que eles deveriam fazer sacrifícios no deserto, eles teriam que ir para
o deserto. Mas, irmãos, observem como há malícia do maligno aqui. Imagine a estratégia de Satanás. Adorem, mas não saiam do Egito. Adorem, mas não saiam do Egito. Adorem a Deus, nós vamos ver, mas não muito longe. É mais ou menos assim, irmãos. Separe uma hora aos domingos, que não faz tão mal assim. Separe uma horinha para adorar a Deus nos domingos. Não faz tão mal assim. Olha, continue indo à igreja, mas continue nos seus pecados. Continue praticando as mesmas coisas. Vá aos cultos, cultue a Deus, mas continue nas mesmas práticas do pecado. Ofereça os seus sacrifícios, mas não saiam do Egito, continuem no Egito. Mas, irmãos, o que nós observamos é que tornar-se cristão significa deixar para trás o pecado para seguir a Cristo. Então, aprenda que a exigência de Deus não é que o seu povo tenha um pouco de liberdade. Deus não salva o seu povo para que o seu povo tenha um pouco de liberdade, um pouco de descanso em seu pecado, mas que ele deve sair totalmente do Egito. Ele tem que sair plenamente do Egito. Cristo não veio para o mundo apenas para tornar o nosso pecado mais tolerável, mas Cristo vem para nos libertar do pecado. Ele não veio para tornar o inferno menos quente, ou o pecado menos condenável, ou os nossos desejos menos poderosos, mas Ele quer colocar uma distância entre o seu povo e o mundo, e isso para nos libertar plenamente. Sabe o que significa, irmãos? Significa dizer que Deus não te salvou para que você usasse o dia do Senhor para pecar e adorar. Deus não te salvou para que você continue no pecado e mesmo assim esteja aqui dominicalmente oferecendo sacrifício ao Senhor. Ele não te salvou para que você vivesse uma dupla personalidade, vivendo no pecado e oferecendo adoração. Cristo não lhe salvou para isso. Cristo lhe salvou para lhe libertar totalmente do pecado. Então Cristo não veio, irmãos, salvar para tornar as pessoas menos pecaminosas, mas para fazer com que elas abandonem totalmente o pecado. Não para torná-las menos miseráveis, mas para acabar totalmente com suas misérias e para dar-lhes alegria e paz na fé nele. Então o que o Senhor está dizendo? A libertação tem que ser completa. A libertação tem que ser completa, tem que sair do Egito, não pode ser diferente. O problema, irmãos, é que nós queremos oferecer sacrifícios, mas dentro das fronteiras do Egito. Nós queremos adorar a Deus, mas queremos estar dentro do cativeiro egípcio. Nós queremos continuar lá. Nós queremos continuar nos nossos pecados. Por isso, irmãos, tanto mundanismo na igreja. Por isso, tanta dificuldade com o dia do Senhor. Porque qual é a dificuldade com o dia do Senhor? É que as pessoas não querem largar os seus pecados que praticam no domingo para dedicação ao Senhor. Eles não querem largar a praia, eles não querem largar o estudo do concurso, eles não querem largar a empresa, os ídolos, para adorar ao Senhor. Eles querem continuar no Egito. Eles querem adorar a Deus, mas continuar nos pecados. Adorem a Deus, mas continue aqui no Egito. Você pode adorar a Deus, mas você pode continuar no mundo. Você pode continuar no Egito. Não é esse evangelho que está sendo pregado?
É melhor um adúltero na igreja do que ele no mundo? Não é essa a máxima das igrejas? As pessoas entram nas igrejas, continuam nos seus pecados, não têm disciplina eclesiástica, e elas se sentem confortáveis, continuam, permanecem nos seus pecados, ou seja, continue adorando a Deus, mas continue no Egito. E nós muitas vezes, irmãos, estamos assim. No dia do Senhor, adoramos a Deus. Durante a semana, adoramos no Egito. Durante a semana, entregamos nossos filhos aos pagãos. Durante a semana, negociamos de forma fraudulenta. Durante a semana, damos golpes. Durante a semana, vivemos nossas prostituições. Durante a semana, vivemos os nossos pecados. Aí no domingo, a gente está oferecendo sacrifício ao Senhor. Que libertação é essa? Que libertação é essa? Moisés não aceitaria, irmãos. Então, Faraó deu outra contraproposta. Veja o verso 28. Então Faraó disse: eu deixarei ir, para que ofereçam sacrifícios ao Senhor, seu Deus dos exércitos. Só que vocês não devem ir muito longe, e orem também por mim. Veja, Faraó, não, vocês não vão ficar, agora vocês saem. Agora fique bem pertinho. Lógico, o Faraó queria prendê-los, né? Como vai acontecer, eles vão sair, o Faraó vai mandar o exército atrás. Mas vê a malícia do maligno, né? Você sai, agora fica muito longe não, né? E a piedade dele, né? Ore por mim. A piedade dele, ímpia. E aproveite e ore por mim, fique bem pertinho, mas aproveite e ore por mim. E aí, irmãos, esse é o compromisso do mundanismo aos nossos ouvidos. Olha, certamente você pode ser cristão, mas você não precisa deixar o pecado para adorar a Deus. Você pode continuar adorando a Deus, mas quem disse que você tem que largar o pecado? Não precisa disso, que quanto radicalismo! Faça os dois, adore a Deus e fique perto do pecado. Fique bem pertinho da iniquidade. Não seja tão fanático, não seja tão radical, tão fundamentalista. Você pode continuar adorando a Deus e continuar no pecado. Fique pertinho lá. Não precisa se afastar tanto do seu pecado. Então veja, deixa eu lhe dizer uma coisa. A voz de Faraó por aí. Você pode ir aos cultos ao domingo, mas quem disse que você não pode jogar uma bolinha? Quem disse que você não pode fazer uma feira? Quem disse que você não pode abrir o seu negócio? Que você não pode cobrar dia de domingo? Quem disse isso, que você não pode curtir uma praia? Que você não pode dormir até mais tarde, se divertir um pouco? Quem disse isso? Adore a Deus e continue fazendo essas coisas. Vá à igreja, mas continue com as suas amizades ímpias, fazendo as coisas dos ímpios. Não se afaste muito do mundo. Não se afaste muito do mundo. Fique perto. E se na sua igreja falar de pecado, saia. Porque ninguém precisa ser tão crente assim. Você pode adorar a Deus, continuar perto do mundo. Não é isso, irmãos, a realidade do cristianismo de hoje? Não é essa a realidade? As pessoas não conseguem sair do mundo. Dizem que amam a Deus, que adoram a Deus, mas estão pertinho do Egito. Pertinho do pecado. Então, irmãos, isso é um reflexo. Esse princípio espiritual é um reflexo da realidade em nossa volta. Vivemos no domingo adorando a Deus,
mas durante a semana estamos bem pertinho, estamos no mundo. E o que a Escritura vai nos mostrar, irmãos? Amar ao Senhor com toda a nossa vida. Então Deus não deseja uma libertação parcial. Deus exige, quer uma entrega incondicional. Deus quer que o seu povo saia e se distancie do Egito. Não é à toa que Paulo, o que é que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios? Assim, esse jovem que está com incesto, expulsa-o. Expulsa-o. Está dizendo se irmão e está vivendo assim, 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 nem coma. Óbvio, veja que interessante. É proibida a comunhão com os tais. Sabe o que acontece? É porque são esses tais que sentam na nossa mesa. São esses tais que são convidados para nossas festas. São esses tais que nos convidam para as festas deles. E nós nos relacionamos com mundanos. E o Senhor quer que se afaste deles, que é distância do mundo. Não é interessante isso? Porque o Senhor quer libertação plena, por um princípio básico. Se você se aproxima do mundo, mundano ficará. Paulo disse: o fruto podre apodrecerá os outros. Aí veja, se o Senhor me proíbe ter comunhão com eles dentro da igreja, Ele aprova fora? Porque, irmãos, Deus quer distância. Deus quer distância. Sabe qual o único momento que se deve se aproximar? Para pregar e chamar ao arrependimento. Vá, mas não vá muito longe. Vá, mas fique pertinho. É claro, irmãos, que Moisés não iria aceitar isso. Claro que Moisés não iria aceitar isso. Moisés sabia que Faraó estava enganando ele. E aí veja o que acontece, do verso 29 ao verso 31. Moisés respondeu: eis que saio da sua presença e orarei ao Senhor. Amanhã esses enxames de moscas se afastarão de Faraó, dos seus oficiais, do seu povo. Só que Faraó não deve me enganar outra vez, não deixando o povo ir para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor, e o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Os enxames de moscas se afastaram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo, não ficou uma só mosca. Veja, irmãos, o que o texto está dizendo é que, está certo, você está deixando a gente ir, a gente vai, só que Moisés não ia ficar perto, mas Moisés disse: então eu vou orar ao Senhor, para que o Senhor, ele tire as pragas. E mais uma vez, Moisés ora, o Senhor tira as pragas. Mas veja o que acontece no verso 32. Ele diz: mas ainda desta vez Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Veja, irmãos, olha mais outra verdade aqui repetida. Faraó disse: ore por mim, peça para que Deus tire isso, e eu vou libertar o povo. Moisés orou e disse: não engane o Senhor. Ele orou, Deus tirou, e a Bíblia diz que ele endureceu o seu coração. Observe, irmãos, mais uma vez,
Esse é o erro de muitas pessoas, é que eles querem oferecer algum tipo de sacrifício a Deus, mas sem compromisso. Quando precisam de Deus, eles buscam a ajuda de Deus. Prometem que se Deus livrá-lo da doença, da crise financeira, dos problemas que ele tem enfrentado, logo eles dizem: eu vou me voltar para o Senhor, eu vou obedecer ao Senhor. Mas veja, Faraó nunca cumpre com a sua palavra. Assim que os problemas desaparecem, esquecem de Deus. E isso é uma tolice, irmãos, porque Deus não pode ser zombado, tampouco pode ser enganado. Quando alguém pensa que engana a Deus, está simplesmente permanecendo no próprio engano, porque Deus não engana. E aí, irmãos, essa é a diferença entre o povo de Deus e aqueles que não servem a Deus. Aqueles que não servem a Deus continuarão no Egito ou nas fronteiras do Egito, barganharão com Deus, lutando de alguma forma para conquistar algo de Deus, mas é só uma forma de tentar enganar a Deus para fazer com que, de alguma forma, o juízo de Deus seja aliviado. Mas Faraó não enganou o Senhor e depois vai ter que lidar com uma nova praga. Irmãos, o que nós precisamos hoje, diante do que ouvimos, é entender que ou você é mundano ou você é cristão. Ou você é mundano ou você é cristão. Ou você serve a Deus ou serve ao mundo. Ou você adora a Deus ou adora os ídolos do mundo. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos: não há como agradar a dois senhores. Se você agradar um, desagradará o outro. Não tem como manter um equilíbrio, não tem como ficar dentro do Egito ou nas proximidades do Egito. Nós precisamos entender, irmãos, nós precisamos de libertação plena. Mas é tão difícil, irmãos, falar isso. Mundanismo hoje é até um palavrão. Porque o que é mundanismo? Se todo mundo é igual ao mundo. Porque tem muita gente hoje que diz assim: ser cristão é não tomar uma bebida ou não botar um cigarro na boca. Pronto, você é crente a partir disso. Se eles soubessem que os europeus, se eles soubessem que Spurgeon fumava um cigarrinho, se eles soubessem que Martinho Lutero disse que só bebia as águas de Wittenberg quando as cervejas acabavam, então não eram crentes. Porque muita gente acha que ser crente é isso. É simplesmente de abster-se culturalmente de um elemento ou outro. O cristianismo é uma vida vivida contra as amarras do pecado. É uma fuga, é um abandono ao Egito, do Egito. Faraó vai ter que lidar com as pragas e o povo tem que ser liberto plenamente. Então, meu irmão, se sua vida ainda está no Egito, tem alguma coisa errada. E a probabilidade de você ser um egípcio é muito grande. É muito grande. A probabilidade de você não estar em Gósen é muito grande. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente
sereis livres. Se você tem andado no Egito, o Senhor chama você ao arrependimento e Ele tem o poder de te libertar de todas as cadeias do pecado e lhe deixar livre para todo sempre. Mas você precisa sair do Egito. Oremos ao Senhor. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua graça e misericórdia sobre nós. E rogamos, ó Deus, nos fortaleça a alma para a glória do Teu santo nome e nos faz, ó Deus, como peregrinos, caminhar mais e mais distantes deste mundo tão pervertido, Senhor, tão pecaminoso. Livra-nos, Senhor, disso. E nos santifica, ó Deus, e nos faz com que o deserto seja o nosso lugar de adoração, mas que na eternidade, Senhor, venhamos a desfrutar de novos céus e de uma nova terra, em nome de Cristo. Amém.